Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, né? É importante para ele ser indicado do YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem o jogo do Fluminense, a final, né, contra a LDU. Estão pagando 1,44 da vitória do Fluminense e 4,50 no empate, 7,40 na vitória da LDU. Eu vou dar uma dica, ontem bateu mais uma, né? O São Paulo fez 3 gols. Falei que o São Paulo ia fazer mais de um gol, tava pagando bem pra caramba. Ainda peguei os 3 gols do São Paulo. Hoje, eu acho que é um jogo tenso para cartões, né? E aí tem uma opção no XBET, tá aqui essa opção, ó, até o minuto 25 para sair um cartão amarelo no jogo, tá pagando uma odd de 1,75. Então tá aí a dica do canal, vamos ver se a gente busca mais esse green. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional para você fazer o cadastro é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2023-24. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. E vamos em busca de mais um link que a gente está arrebentando nesse início aí de dicas no canal. Bom, vamos falar do Vasco que está voltando para São Januário, está voltando para casa, como diria o Lulu Santos, né? Estou voltando para casa. O Vasco passou aí um tempo com esse campeonato carioca itinerante, viajando o Brasil afora. Vê aqui, foi... Vamos ver se eu lembro, né? Jogou no Newton Santos, mas depois Brasília, Uberlândia, que foi a única derrota lá para o Nova Iguaçu. Depois foi para Manaus, Espírito Santo, lá Cariacica. E depois jogou a Copa do Brasil lá em Itajaí. Então o Vasco que deu uma andada por aí, não joga em São Januário. Vai completar no domingo 36 dias que o Vasco não joga em São Januário. A gente está voltando para 2 decisões importantíssimas. O jogo de domingo contra a Portuguesa vale vaga nas semifinais do Campeonato Carioca, né? O jogo vai acontecer às 18h10, como o mando é do Vasco. Lembrar que a transmissão é do SBT, ou passa no SBT ou lá no SBT Esportes, e da Cazé TV, tá? A Cazé TV tem o direito de transmissão do Vasco, e a Sport TV com o Premier também deve transmitir. Então, o jogo de quarta-feira com essas transmissões, a Portuguesa que teve o seu técnico demitido e que não briga mais por uma vaga no G4, mas ainda briga por uma vaga ali entre os 8 times para disputar aquele título de 5º lugar que vale a Taça Rio. Então tá aí a Portuguesa ainda com ambições no campeonato e o Vasco precisando de uma vitória, porque se o Vasco vence e o Fluminense perde, tem tudo para dar Vasco e Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. É mais fácil? Não creio, viu? Nova Iguaçu meteu 8 ontem. Nova Iguaçu não perdeu para nenhum dos grandes no Campeonato Carioca. O único que venceu o Vasco, tá certo, teve aquela falta criminosa que o cara dá para ter sido no primeiro tempo. Enfim, mas venceu o Vasco. E eu acho que desse adversário era melhor encarar o Fluminense. O Fluminense não vem num bom momento. Fernando Diniz está sendo questionado. O time ainda é muito lento, perde muito com pegada no meio de campo. É um time muito envelhecido, com o Renato Augusto, com o Marcelo, com o Ganso, o Cano, o goleiro Fábio. Então, assim, é um time experiente? É um time que foi campeão da Libertadores? Mas ainda não deu liga esse ano, ainda não encaixou, e a questão física está pesando muito com relação ao Fluminense. Já o Flamengo, a gente viu que a gente fez até um jogo de igual para igual com o Flamengo, foi salvo ali em 2 lances, que o zagueiro tirou a bola já entrando, já tinha passado do goleiro. O Flamengo tomou poucos gols no Campeonato Carioca, mas lembrar que se não houvesse interferência da arbitragem no Campeonato Carioca, o Vasco estaria muito na frente do Flamengo. Então, assim, mesmo assim, dos adversários, acho que o mais difícil é o Flamengo, vai ter o Nova Iguaçu e depois o Fluminense. É a minha opinião, gostaria de ouvir a sua. Você acha que é mais fácil pegar o Nova Iguaçu? O Fluminense ainda é o adversário mais difícil? Deixa o seu comentário aqui, porque na quarta-feira, é isso, a gente joga quinta às 18h10, na quarta volta a campo a São Januário, o gramado deve estar um tapete, né?
para encarar o Água Santa pela Copa do Brasil. Aí essa é a transmissão só da Rede Globo, do Premier Sport TV, tá? Copa do Brasil com o jogo de mata-mata entre... Mata-mata não é mata só, já é um jogo classificatório, porque nessa segunda fase é uma partida só. Empatou, pênalti. E aí o Vasco encara o Água Santa. O Água Santa é igual empurrar bêbado em ladeira? Não é bem assim. Tá certo, o Vasco é favorito para ganhar do Água Santa. A Água Santa, lembrar que encara times no Campeonato Paulista, acostumado a jogar contra time grande, foi a final do Campeonato Paulista o ano passado e está fazendo um excelente Campeonato Paulista, classificado na Copa do Brasil de virada ontem em cima da Jacuipense. Acho que é isso. Então, o Água Santa é um adversário enjoado. O Vasco é favorito, joga em casa, tem a obrigação de vencer o Água Santa. Torcer para a gente estar com o time completo e que a gente esteja num dia feliz, não num dia infeliz como foi a eliminação para o ABC, né? Que aí a gente empata em 0-0, vai para os pênaltis e é eliminado para o ABC. O ABC que caiu para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, 2 jogos, 2 decisões em São Januário, tá? Vou falar agora do zagueiro Medel. Houve ali um julgamento da expulsão do Medel junto com o Thiago Santos, né, zagueiro do Fluminense, e os dois foram advertidos, tá? Não tomaram nenhuma suspensão, mas foram advertidos. É um tribunal de Araque para uma federação imunda, né? Porque o certo era eles pedirem desculpa pelo que fizeram com o Vasco nesse jogo contra o Fluminense. Nenhum dos dois era para ter sido expulso, nem o Medel, nem o Thiago. Não houve agressão, não houve nada demais, só empurra. Quem era para ter sido expulso não foi expulso, que era o volante André do Fluminense, que agrediu o Zé Gabriel ali, já tinha amarelo, era para ter tomado o segundo amarelo, e ele era que era para estar passando por julgamento nesse tribunal de Araque, do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro, tá? Então tá aí a advertência ao Medel. O Medel que, depois dessa turnê, desse campeonato carioca itinerante, em várias cidades aí no Brasil, tá encantado com a torcida do Vasco e disse a seguinte frase: somos locais em todo o Brasil. Eu me orgulho de representar o Vasco. Tá aí o nosso pitbull Gary Medel. É um cara que encaixou. Quando chegou não deu certo como volante, mas depois que vestiu a camisa ou entrou no esquema de zagueiro, o cara funcionou nesse sistema defensivo do Vasco. É o coração desse sistema defensivo do Vasco, o Gary Medel. Falando em coração e sistema defensivo, deve haver mudança para o jogo, vai acontecer mudanças para o jogo contra a Portuguesa no domingo. A dúvida é se o Payet vai estar em condições. Acho melhor preservar o jogador para a Copa do Brasil. E 2 jogadores que estavam como titulares no jogo da Copa do Brasil contra o Marcílio Dias, provavelmente não estarão em campo no jogo de domingo. É o Rojas, por isso que eu falei provavelmente, que o Rojas é um trauma na perna, ele ainda vai fazer exames hoje, não sabe se é uma lesão, mas o Rojas não pode ser titular. O Ramon Dias, ele botou a classificação do Vasco em risco ao deixar o João Vitor no banco e colocar o Rojas de titular. Então o Rojas, que tem esse trauma, deve sair para a entrada do João Vitor. E um outro que não joga é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel tomou o 3º cartão, está suspenso para esse jogo contra a Portuguesa. Quem deve entrar ou ter uma oportunidade como titular é o Sforza. Então a gente pode ter um time Léo Jardim, Paulo Henrique, aí João Vitor, Medel, Léo e Piton. Ao invés de Zé Gabriel é o Sforza com o Galdames. E aí fica a dúvida com relação ao Payet, porque você pode ter o Cocão jogando. O Cocão está merecendo também a oportunidade, já está jogando muita bola. O Cocão pode entrar nesse meio de campo, ou ele pode entrar com o esquema que entrou lá em Itajaí contra o Marcílio Dias, com 3 atacantes. Aí seria a dúvida se é Adson, Rossi e Verratti, ou se é o David no lugar de um desses dois aí, do Adson ou do Rossi. Então tá aí, essas são as prováveis mudanças para o jogo de domingo contra a Portuguesa. O Vasco voltando para 2 jogos importantíssimos junto da torcida em São Januário. Precisamos dessa vitória para se classificar na Copa do Brasil e para garantir a próxima fase aí, ou as semifinais do Campeonato Carioca. Curte, se inscreve no canal, mais tarde eu venho para a gente trocar mais ideias. Fique com Deus e saudações vascaínas.